Olá, tudo bem? Sou Márcio do Orquidárias Videomania e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre um pouquinho de cultivo de orquídeas. Pessoal, é muito comum, é recorrente a pergunta: cultivo em ambientes quentes. E aí a gente pergunta, qual é o melhor local para cultivar orquídeas? Bom, pessoal, na minha opinião, no Brasil todo é um excelente lugar para se cultivar orquídeas. Por que eu falo isso? Porque tem orquídeas que gostam de climas mais quentes e tem orquídeas que gostam de climas mais frios. Onde eu acho mais fácil de cultivar? Eu acredito que no lugar mais quente seja mais fácil de cultivar do que nos locais mais frios. Por que eu digo isso? Porque a experiência que me traz aqui na nossa região é um ambiente que oscila muito. Nós temos dias muito quentes e dias muito frios. Qual é a situação mais difícil de ser controlada? É o frio. Então, eu respondo a sua pergunta. Se você puder escolher um local para cultivar orquídeas, escolha um local quente. Por quê? Porque é mais fácil a gente colocar um sombrite, escolher um lugar que corra um vento gostoso e cultivar a sua orquídea sem muita dificuldade. Onde é frio, minha gente, é muito difícil você controlar o clima na época do inverno, que vem aquele vento gelado e que por uma pequena fresta pode queimar todas as suas plantas. Bom, mas vamos lá. Hoje aqui eu trouxe duas plantas para a gente olhar e falar um pouquinho sobre cultivo. Eu trouxe uma que está florida, tá? É um oncídio, né, meu amor? É da família dos orquídea oncídios. aranha, uma brássica, né? É uma orquídea da família da brássea ou dos oncídios. É cultivada aqui em casa na tela de sombreamento, somente pegando chuva e num ambiente que pega bastante sol. Vocês podem notar que ela está aqui, ó. Tá? Dá a impressão, tem gente que ia falar, está com fungo, está com doença. Não, na verdade ela está com manchas de excesso de sol, certo? Assim como a gente, né? Eu uso sempre esse exemplo. A gente que trabalha num ambiente com bastante sol, eu uso protetor solar todos os dias e essas manchas são exatamente as mesmas manchas que aparecem nas folhas das orquídeas. Então, notem que quando você tem uma boa iluminação, você tem uma boa floração. Vocês podem ver, essa planta está com 4 hastes florais e todo ano ela me dá uma boa floração. Então, quando você tem um ambiente bem iluminado, você tem bastante energia para a sua planta. Então a planta, normalmente, ela é mais vigorosa. Por isso que eu falei para vocês, que nos ambientes mais quentes é mais fácil de se cultivar orquídeas. Tanto é que no mundo, nas regiões mais frias do nosso planeta, não existem orquídeas, certo? Então, lá nos ambientes onde tem neve, onde tem um frio mais extremo, as orquídeas não se dão bem. Bom, vamos lá. Então, no Brasil, em todos os estados, é bacana para cultivar. Você só tem que lembrar um pouquinho. Tem planta que gosta mais de frio, tem planta que gosta mais de calor. Eu trouxe outra planta aqui e aí a gente vai comentar a respeito de outras situações. Essa planta aqui, ó, pessoal, essa planta é um lindo dendróbio, tá? Eu não sou adepto de ficar procurando, lembrando qual é o nome do dendróbio. É um dendróbio muito lindo, está aqui comigo há muitos anos. Ele passou por alguns perrengues, podemos dizer assim. Quando o meu vizinho estava construindo um prédio aqui do lado, eu acho que acabou caindo um pouco de cimento nessa planta, sabe? O prédio é alto, tem 11 andares do lado da minha casa, e em um desses dias mais ventosos, vamos dizer assim, o vento trouxe um pouco de resto de construção, possivelmente cimento, caiu na planta, caiu água e a planta sentiu. E ela vem, volta e meia, essa planta está sofrendo com um pouquinho de cochonilhas. Eu acredito porque talvez a malha de sombreamento minha esteja um pouco em excesso
e esteja faltando um pouquinho de luminosidade para ela, então ela fica um pouquinho mais macia, mais tenra, vamos dizer assim, e as cochonilhas acabam atacando ela. Então, eu vou aproveitar. Como é que eu gosto de cuidar de cochonilha nessa planta? Ela é recorrente, eu normalmente faço isso, pessoal. Eu gosto muito... O que tem aí dentro? Eu gosto muito de fazer essa operação aqui. Pessoal, água com detergente. Detergente neutro, tá? Você pode dizer aí a medida boa, uma colher de sopa de detergente para meio litro d'água, ok? É o suficiente. Você não precisa fazer aquela espumeira não, é só essa aguinha. O que essa água vai causar? Pessoal, vocês lembram da história do coronavírus? Alguém já ouviu falar desse vírus? Lembra que os especialistas recomendavam utilizar, lavar as mãos, a água e sabão, era um dos cuidados que a gente devia ter. Nas plantas vai acontecer mais ou menos a mesma coisa. Quando eu passo o detergente, eu tiro a proteção normal da cochonilha, certo? E ela acaba morrendo a maior parte. Qual o cuidado que você tem que ter? Você tem que repetir esta operação mais de uma vez. Por quê? Porque a gente não vai conseguir matar tudo. Então, eu às vezes quando está muito atacado, o que eu faço? Eu passo o detergente 2, 3 vezes, num período curto, tá? E aí em 2, 3 dias eu passo 2, 3 vezes. Às vezes eu passo mais de uma vez num dia só. Com a mão eu vou limpando as cochonilhas mais aparentes, certo? A gente acaba tirando a grande maioria. Se eu perceber que a infestação é um pouco maior, o que eu faço? Além da aplicação do detergente, eu passo um inseticida, um mata-cochonilha. Só que antes eu aplico o detergente. Por quê? Porque eu notei o seguinte, pessoal, a cochonilha é uma praguinha recorrente e de difícil controle. Eu creio que seja aí tanto para quem está no calor como quem está no frio tem a mesma dificuldade. A cochonilha aparece e quando a gente percebe ela está começando a infestar toda a planta, é de difícil controle. Então, se você fizer isso, você faz primeiro o controle, o cultivo orgânico, certo? Detergente fraquinho, passa na planta, vai limpando onde você vê que tem um acúmulo de cochonilhas, principalmente aquelas, o pessoal fala farinheira, aquela branquinha. Controla fácil, tá? Fácil se tiver no começo. Se tiver bem avançado, já vai ser mais difícil. Então, eu costumo dizer o seguinte, eu não gosto muito de utilizar logo de cara o inseticida, o controle mais agressivo. Então, o que eu faço? Eu controlo primeiro com o detergente, certo? Lembrando, tanto esse controle tem que ser feito ou num dia mais nublado, que não tem a incidência do sol, ou bem na parte da manhã, ou bem na parte da tarde. Eu recomendo sempre o melhor horário, o final da tarde. Por quê? Porque você tem toda a noite para a planta descansar e fazer a ação daquilo que você usou, tanto o inseticida quanto o detergente. E aí no outro dia você pode regar, você pode cuidar da sua planta normalmente, ok? Então tá aí a dica, mas vamos conversar um pouquinho mais a respeito do calor, que é nossa live hoje, certo? Eu fiz esse controle porque a minha planta estava precisando, então eu trouxe aqui para vocês. O que é importante lembrar... Tem um pessoal perguntando aqui se a malha de sombreamento preta, ela repele o calor. Pessoal, eu vou responder essa pergunta para você. A malha de sombreamento preta, ela não repele o calor. O que ela faz? Ela sombreia parte da luminosidade. Então, se você tem uma malha 80%, o sol vai bater sobre a malha de sombreamento, certo? E vai passar somente 20% dos raios solares. Na verdade, a cor preta retém o calor.
certo? Então, ali na malha de sombreamento, se você tiver uma planta que está próxima à malha de sombreamento, possivelmente você tem um local com uma grande quantidade de calor. Então, se você quer repelir o calor, o ideal é você usar aquelas malhas que o pessoal fala de aluminete. Olha aqui, ó, essa planta aqui, ó, vou mostrar para vocês. Olha, essa planta, ela está bem alta na minha malha de sombreamento. É uma malha de sombreamento, deixa eu olhar para a cara dela. É 70. É 70 ou 80, é não? 70 ou 80%, tá? Ela fica encostada no muro e mesmo assim, vocês vejam aqui, ó, parte da luminosidade que passa e parte do calor acaba fazendo essas marcações. Mas certo? ela adora essa luminosidade, né? Então, mas esse tipo de planta aqui, normalmente, se você não tem uma luminosidade quase excessiva, ela não floresce. Então eu vejo muita gente com dificuldade com o florescimento de plantas. Então tem duas coisas aí que a gente tem que lembrar sempre. O florescimento, você tem que fornecer energia que provém da luz, da luminosidade, e nutrientes. Os nutrientes provêm da onde? Vem da sua adubação, tá? Eu vejo muita gente na internet falando que a orquídea não precisa de adubação, tá? E isso é a mesma coisa que dizer assim, o ser humano não precisa de alimento, tá? Por quê? Porque a energia da planta vem do sol, porém a nutrição, todo o funcionamento do sistema da planta vem dos nutrientes que ela absorve, tá? Então ela usa a energia solar para processar todos os nutrientes e transformar em força, folhas e flores para as plantas. Então, um não vive sem o outro. Pode ser que a planta viva somente com sol? Pode. Desde que o local que ela esteja, a própria natureza forneça de alguma forma os nutrientes para ela. Muitas vezes uma região que tem uma poeira nutritiva, tem os passarinhos que passam pelos vasos e deixam os dejetos, que também são nutrientes. Pode ser que aquela região que ela está tenha uma condição de água que tenha nutrientes também. Então é possível, tem gente que consegue cultivar as orquídeas sem fornecimento de adubação, sem fornecimento de nutrição, mas não é o normal, tá? Então, onde você cultivar a sua planta, independente se você está numa região fria ou numa região quente, você tem que ir aprendendo e entendendo a sua região para você cultivar as suas plantas, tá? Então, no local de inverno mais frio, onde você tem ondas de frio, você tem que tomar cuidado com o vento gelado. Onde é quente, é o contrário. Você tem bastante calor. Onde tem calor, quando você joga água, gera uma umidade excessiva no ambiente. Então você tem que ter uma boa ventilação, tá? Lembrando, a orquídea não gosta de vendaval. Ela não gosta de local que venta o dia todo. Por quê? Porque as orquídeas, a grande maioria delas, são plantas epífitas. As epífitas têm as raízes aparentes, elas têm as raízes que estão em contato direto com o vento. Então, se você tem uma grande quantidade de vento passando pela sua planta, você tem uma grande retirada de umidade da planta. Então eu costumo dizer o seguinte, as vandas são as plantas que têm as raízes mais expostas e mais vigorosas. Se você tentar cultivar vandas em um local que tenha muito vento, você não vai conseguir. Eu vejo muita gente falar assim, eu moro aqui não sei aonde, aqui é muito quente, aqui as orquídeas não se dão bem. Pessoal, é muito pelo contrário. Os locais mais quentes é mais fácil cultivar a orquídea, desde que você entenda o que ela precisa. Como é mais quente, mais luminosidade, você vai precisar de um bom sombreamento para baixar essa luminosidade. Como é mais quente, você vai precisar fornecer uma boa quantidade de umidade. E aí você tem que controlar o excesso da luminosidade. Igual a gente aqui no inverno, frio, a gente tem que controlar o vento frio. Tá?
Então, essas dicasinhas, pessoal, não tem erro. Dá o exemplo da minha mãe em Araçatuba, que ela mandou uma mensagem hoje cedo, que a Wanda roxa dela tá na 4ª floração. E é Araçatuba e é Wanda. Pessoal, então aí, ó, tá aí um exemplo prático. A mãe da Juliana mora em Araçatuba. Pessoal, Araçatuba é uma região muito quente. Abafada. Muito quente. Pessoal, eu digo assim, o pessoal do Nordeste diz que o Nordeste é quente. Pessoal, Araçatuba é mais quente que o Nordeste. Tá? Araçatuba está bem próximo ao Mato Grosso do Sul. É uma região muito quente e seca. Tá? Agora que está a chuva no Brasil todo, está chovendo, mas normalmente tem abafada. É abafado, pouca chuva. Pessoal, a mãe da Ju tem uma Wanda que está na 4ª floração esse ano. Tem foto. Eu vou lá, eu fico impressionada com a Wanda dela. Por quê? Porque ela achou o cantinho da casa dela que reúne o quê? Luminosidade, não tem ventania porque é no fundo da casa com o muro em volta. E ela controla a umidade como? Ou ela põe um paninho, ou ela faz regas. Então ela mantém a umidade local. Outra coisa, tem os canteiros no chão da casa dela, ela plantou plantas que gostam de bastante água. Então ela joga água nessas plantas, a água evapora e vai para as orquídeas. As orquídeas delas estão lindas. Então o cultivo no calor, pessoal, é mais simples do que o cultivo nas regiões frias. Então, pessoal, quem está no lugar quente fala, maravilha, é só ajustar, vai cultivar, vai ter muita flor, vai ter muita floração, vai ter muita planta bonita. Um detalhe, eu vejo muita gente falando sobre os dendróbios. O dendróbio mobile, que é o dendróbio mais famoso que nós temos aqui na nossa região, eles dão muitas flores. Porém, o dendróbio ele precisa de variação de temperatura. Tá? Se você mora num local onde é quente o ano todo, sabe aquele lugar que varia pouca a temperatura? Lá no Nordeste brasileiro tem regiões que o ano todo passa mais ou menos a temperatura. É lá 30 graus, quando baixa a temperatura vem para 25, 23. Quando dá 20 está todo mundo morrendo de frio. Ou nessas regiões, o dendróbio nobile, ele não floresce. Por quê? Porque ele precisa do choque térmico, ele precisa da onda de frio para poder emitir flores. Certo? A maior parte das plantas, elas têm essa característica, certo? Olha lá. Para uma orquídea emitir a floração, de alguma forma ela necessita, olha quantas hastes tem nessa planta. De alguma forma ela necessita de que tenha um marcador de temperatura para que ela desperte e emita as flores. De alguma forma a planta entende assim: quando a temperatura baixa, abaixo de uma quantidade de graus, vamos supor, 10 graus a menos do que a média, e por um período de prazo mais longo, a cachorrinha está atrapalhando a gente aqui. Se ela abaixa a temperatura média dela 10, 12 graus, e por um período de dias, ela entende que é época dela fazer a floração. Então, quando você for escolher as suas plantas, você tem que entender isso. Quais as plantas ideais para a sua região, para que você não cultive uma planta e não consiga ver as flores dessa planta. Tá? Normalmente, pessoal, os oncídiums florescem no Brasil todo, tá? As catleias florescem no Brasil todo, as vandas florescem no Brasil todo. Eu acho que o dendróbio é uma das que não floresce. O dendróbio floresce, né, nas regiões quentes, quando dá esse baque que está dando nesses últimos anos. Então, calor demais e vem aquele friozão súbito, aí floresce fartamente. Então, ele precisa dessa mudança drástica, né? Precisa desse choque de temperatura, tá? Então, o dendróbio tem isso. Então, eu vejo gente falar, eu tenho dendróbio aqui, nunca floresceu. É por causa dessa característica. Fez pouco frio no ano, né?
você vai ter que ajudar ele de alguma forma. Por quê? Porque, vamos supor, na sua casa, no seu quintal, na sua região, você vai ter que colocar o dendróbio num local onde o vento frio, na época mais fria, chegue. Entendeu? Vamos supor, se a frente da sua casa é onde bate o vento frio, que nem aqui na minha casa o vento frio vem aonde? Vem do sul, no fundo da minha casa. Então, se eu for cultivar dendróbinos aqui, eu tenho que colocar desse lado. Para quê? Para quando chegar a onda fria, pegue nele, ele sinta e ele floresça. Tá? Se você tiver um lugar quente, a planta protegida de alguma forma por um muro, pela sua casa, e quando a onda fria chegar, não pegar nela, aí ele não vai florescer realmente. Mesmo na árvore, às vezes ele está na posição, o vento frio chegou aqui e ele está aqui atrás, ele não vai receber esse choque. Ele tem que estar do lado que vem o vento frio. Então veja na sua região, todo mundo sabe que vento frio, de que lado que ele vem, e coloca desse lado. Bem, o pessoal está perguntando assim, que a gente aprendeu que no verão o ideal é molhar no final do dia, para quem mora em regiões quentes, sim, né? Pessoal, Mas não vale para todo mundo essa regra no verão à tarde, porque quem está lá no sul, quem está em regiões mais úmidas, essa regra à noite não é válida, né? O pessoal está perguntando. Pessoal, na verdade é assim, a regra, né, não existe. Cada pessoa vai ter que descobrir a melhor forma, o melhor horário para regar. Por quê? Vamos supor, a gente costuma dizer o seguinte, a rega noturna, a rega final da tarde, ela é ideal para regiões muito quentes e abafadas. Por quê? Porque dá tempo da planta passar a noite toda um pouco mais úmido. Tá? Porque, se a gente estudar a natureza, a gente vai ver que as plantas que vivem no deserto, certo? Elas recebem água de onde? Da umidade noturna. O ar da noite, ele condensa a umidade e leva nas plantas. Então a gente tem que usar essa mesma técnica para as nossas plantas terem essa umidade durante a noite, para quando de manhã ele começar a trabalhar, ele tem umidade. Porém, essa regra de molhar à noite, para as regiões mais frias, não vale. Por quê? Porque senão à noite cai a temperatura, certo? E a tua planta vai passar a noite inteira encharcada, e as orquídeas não gostam de ficar encharcadas. Então eu já cansei, tem um dizer antigo aí que o pessoal diz o seguinte, que a orquídea não gosta de dormir com os pés molhados, ou com o sapato molhado. Por quê? Porque quem criou essa regra estava numa região mais fria, estava aqui possivelmente, aqui no Paraná, Santa Catarina, ou mesmo em São Paulo, no local onde a noite esfria e é muito úmida. Então, se você colocar água no final da tarde e você tiver uma noite muito úmida, com sereno, então ela vai receber mais água. O dia seguinte, possivelmente ela não consiga eliminar essa água. Por quê? Porque foi muita umidade. Então essa regra para molhar as plantas no final da tarde, no local mais fresco, vai para os locais bem quentes, ok? O melhor horário para molhar suas plantas, de maneira geral, é na parte da manhã. Só que onde é muito quente não funciona, porque não dá tempo da água ficar lá, já de manhã, a hora que você vai molhar, já está tão quente que a água evapora antes da planta assimilar essa água. Ju, tem alguma pergunta interessante aí? Pessoal, podem fazer mais perguntas, tá? É o tema sobre o verão, né? Como que é a adubação no verão? Muda alguma coisa? Bom, o que nós vamos falar sobre adubação em plantas no verão? Se você considerar que o verão é um período de alta insolação, bastante luz, e luz para as plantas significa energia, e energia significa crescimento, você tem que entender que esse é um período que elas necessitam de nutrientes. Então, você tem que ter uma boa adubação durante o período de calor, do período que é o melhor período vegetativo. Se você quer diminuir um período a sua adubação, você fala, eu vou dar um descanso, né? Eu não quero adubar agora. A melhor época para você dar uma segurada na adubação seria no inverno. Por quê? No inverno você tem uma atividade vegetativa da planta um pouco menor. Então você pode diminuir um pouco a adubação. Tá?
Então, por motivo de, vamos supor, de tempo, ou se você não quer gastar adubo o tempo todo, então, melhor época para você adubar menos durante o inverno, ok? Durante a floração, a planta, dizem algumas pessoas que não necessita de adubação. Eu acho que necessita sim, porque ao mesmo tempo que tem planta soltando flor, ela às vezes está soltando brotação, raiz, então é todo um ciclo que varia de planta para planta. Então, eu recomendo adubar o ano todo, certo? Mas qual o período principal? Época de maior incidência de luminosidade. Ó, pessoal, olha quantas frentes novas nessa planta, gente. Mostra aqui, ó. Mesmo eu passando o detergente, passando a mão, ainda ficou as cochonilhas. Ah, lembrando, essas cochonilhas, pessoal, são as cochonilhas de carapaça, tá? Elas são... Pensa num bichinho insistente, é duro de acabar com elas, hein? Tem uma pergunta da Márcia Vilha. Aqui em Bandeirantes começou a aparecer brotos, mas eles escureceram. Mas não foi feito regas durante o dia, então quer dizer, ela não fez no horário quente do dia. Pode ser devido às altas temperaturas, os brotos escurecerem? Ficou mole o broto, Márcia Vilha? Ou escureceu durinho? Márcia, é broto escurecendo. Eu já ouvi um monte de gente, algumas teorias a respeito disso. Eu tenho uma planta lá no orquidário que ama fazer isso. Eu já tentei tudo com ela, mas ela é campeã de escurecer broto. Então, eu não sei ao certo. Tem gente que diz que é excesso de umidade, tem gente que diz que é excesso de calor. Não é broto mole, ele fica durinho, tá? Escurece duro. Então, mas o meu lá também. Eu ouvi uma pessoa dizendo que é falta de cálcio, né? Então, eu nessas plantas que eu estou tendo problema de escurecimento de broto, eu estou aumentando a quantidade de cálcio, eu fiz uma aplicação de cálcio mais frequente para ver se diminui, tá? Então, estou fazendo o teste. O pessoal diz assim, que o cálcio, ele acaba ajudando nas estruturas da parede celular da planta e melhora essas condições. Vamos testar, testa você também aí, fazer um cálcio um pouco mais frequente nessa planta para ver se dá resultado, tá? Eu acho que pode ter alguma coisa a ver sim, porque lá no orquidário também. E outra, é característico de algumas plantas, não é generalizada, tá? Só que nem essa planta eu acho interessante, por quê? Porque o lote dela todinho acontece isso. Pode ser a genética dela, né? A genética dela. Quando sai o broto, fica escuro e acaba morrendo. É o que ele acabou de falar. É o que ele está explicando agora, gente. Vocês estão fazendo a mesma pergunta, tá, Cida? A Cida, a Ana Aparecida. Essa pergunta ele acabou de responder, então, tá? Pessoal, pode ser excesso de umidade, certo? O pessoal diz. Pode ser excesso de calor ou falta de cálcio. São as informações que a gente tem, tá? E tem um pouquinho a ver com genética, tá? Que nem eu, no caso, que lá no orquidário eu não tenho esse problema, mas tem um lote de planta que está comigo faz tempo, que eu já notei o seguinte, que todas as plantas é recorrente os brotos ficarem pretinhos. A Maria Ângela está perguntando, eu posso deixar as minhas catleias na chuva? O broto está ficando preto. Excesso de umidade. Então, pessoal, olha aí, ó. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Se você tem excesso de umidade, possivelmente seja isso. Só que a gente pode ter as três coisas. Por quê? O tempo está quente, abafado, eu tenho excesso de umidade, e quando eu tenho muita água nas plantas, como ela está sendo lavada todo dia, eu tenho falta de nutriente. Então pode ser os três fatores juntos, aumenta a quantidade de brotação preta. Porque ela está sendo lavada, o pouquinho cálcio que ela tinha ali, ela foi embora. Tá? Só que aí tem muita umidade, muito calor e pouco nutriente. Vamos lá, meu amor. Ô Cida, não entendi. O que é bom passar na falta de cálcio? Então, é cálcio, né? O forte equilíbrio. Quando você tem falta de cálcio, você tem que dar algum nutriente que tenha cálcio. Então vamos lá. Existe específico, deixa eu pegar aqui. Nós, no ordinário de mania, temos o nosso adubo Fortiliza, ele tem uma boa quantidade de cálcio, tá? Mas eu digo o seguinte, se você quiser dar um cálcio adicional... Tem o kit no site pronto, tá? Pessoal, ó, aqui no Fortiliza,
tá? Que é o nosso grupo, eu tenho cálcio. Porém, a gente também recomenda você fazer uma adição via um produto específico com cálcio, que é o Forte Equilíbrio, tá? A gente tem utilizado, meu amor, quantos ml você recomenda por litro? 5 ml por litro de água, só nas raízes e substrato. Então esse produto tem alta concentração de cálcio. Então você vai colocar uma vez por mês nas plantas aéreas, são as bandas ou as plantas que estão em toquinho, que as raízes estão bem aparentes. Nas plantas que estão em vaso, que as raízes estão ali dentro do substrato, uma vez a cada 3 meses, tá? 5 ml por litro, meu amor? 5 ml por litro. Se eu não me engano, a recomendação do fabricante é um pouco maior do que isso, né? Mas para as orquídeas, o agrônomo da Forte disse que são 5 ml quando ele visitou a Orquídeomania. Então, reduz um pouquinho, se eu não me engano, acho que é 10 ml. Moro, é 5 para 1 litro d'água para as orquídeas. Tá? Ok, pessoal? Mais alguma pergunta, meu amor? As folhas das Phalaenopsis estão amarelando todas. Estou perdendo muitas. Ácaro, hein? Pessoal, Phalaenopsis é o seguinte. Então, Phalaenopsis é uma planta que não gosta de muita luz. O que é isso? Ela gosta de um ambiente mais escurinho. Ela não gosta de luz direta. A luz filtrada para ela, a malha de sombreamento 80, é muita luz, ela não gosta. Se você morar num local onde pega muita luz, então coloca ela num lugar que ela pega, às vezes até um muro branco que jogue luz nela é o suficiente para queimar. Então ela gosta de pouca luz. Segundo, ela não gosta de excesso de umidade. Por quê? Porque ela é uma planta que tem raízes bem vigorosas, bem grossas, e ela gosta de passar, toda orquídea gosta, água até secar. Secou, água de novo, certo? A Phalaenopsis, em especial, tem a raiz mais sensível. Se você manter ela molhada por muito tempo, vai apodrecer, pode morrer. E a Phalaenopsis, você tem que tomar cuidado com algumas pragas. Cochonilha não dá muito, né, meu amor? Não, mais ácaro. A Phalaenopsis é mais sujeita a ácaro. O ácaro adora elas. A folha amarela bem rápido com o ácaro, tá? Ácaro, em uma semana detona. E você não vê ele, porque ele é muito miudinho. Ele começa a amarelar, e você tem que controlar ácaro, tá? Aí você pode controlar com o detergente ajuda, pode passar uma acaricida se tiver um ataque severo, certo? Lembrando sempre, todo ataque severo você tem que fazer aplicações recorrentes, tá? E num prazo mais curto. Então, e ele volta. Ele volta, é terrível, tá? Então você pode passar o detergentezinho, tá? 2, 3 vezes, passa uma acaricida, repete a cada 2, 3, 4 dias, pelo menos 4 vezes, tá? Vai a dica aí, cuida que a Phalaenopsis é uma das plantas mais fáceis de serem cultivadas, é a planta chamada Phalaenopsis. É uma planta vigorosa, floresce mais de uma vez ao ano e a floração é muito durável. Chega a durar. Eu tenho relatos de gente que disse que teve Phalaenopsis florida por de 8 a 10 meses em casa. Tá? Eu já tive por 6 meses, já tive. Tem gente que teve períodos maiores. Então é uma planta legal de investir e é uma planta fácil de encontrar. Mas o ácaro, pega uma aí, meu amor, para mostrar aí. Essa de cima aí, ó. Não tem coragem de mostrar? A Ju vai ver se ela pega uma aqui. É que as minhas são grudadas na parede, não tem como puxar. Aqui tem, ó. O bofilo que foi atacado. Ó, tô mostrando lá. Tá vendo o verso dessa folha? Mostra, põe o dedinho lá, amor. Isto é ataque de ácaro. Tá? Como a gente tem aqui esse painel vai ter que ser refeito, na verdade, né? Então vamos ter que trocar todas as plantas desse painel porque... O Cauã tá perguntando qual a porcentagem do subnídeo que vocês usam, em casa ou no orquidário, Cauã? Vamos falar dos dois para você então, tá? Pessoal, na verdade é assim, ó, no orquidário a gente tem um plástico filme que o fabricante fala que é 15% de sombreamento, tá?
Então ele sombreia muito pouco, mas ele sombreia. E por cima eu tenho uma tela de sombreamento de 70%, certo? Mas tem época que o sol pega tanto que a gente tem que colocar um adicional. Em casa eu uso 80%. Tá? Lembrando que aqui em casa o sol pega o dia inteiro sobre a área de sombreamento. Então, a dica que eu tenho para vocês é assim, ó, pessoal. Se você está num local que bate sol o dia todo, certo? O dia todo, eu recomendo pelo menos 80% para as plantas em geral. Tem planta que gosta de menos sombreamento. Vamos supor, uma valqueriana. Valqueriana gosta de mais luz, certo? Em compensação, uma phalaenopsis gosta de menos luz. Então vai depender muito do seu cultivo. Eu sempre recomendo assim, pessoal, começa a cultivar num lugar um pouco mais escuro. E aí você vai percebendo que planta que gosta de mais luz, que planta que gosta de menos luz. Aí você vai puxando para lá, puxando para cá e dando a luz certinha para cada planta. Porque um amarelamento no local todo, algo está desajustado, né? Se isso não acontecia, agora começou a amarelar todas as plantas de uma vez, vai ter que ser por descarte, se é a luminosidade, se é o ácaro que chegou, o que mudou para suas plantas todas amarelarem de uma vez, né? O que houve de diferente? Diz que está amarelando a maioria. E não é ácaro. É difícil isso? Difícil. Eu não conheço relatos disso. Amarelamento geral. É muito complicado. Geralmente o ácaro, quando amarela assim, gente, a folha cai rapidamente. Sim. Quando severo. O ácaro pega de uma vez, é tão severo, porque além do ácaro, como o ácaro fura a folha, vem fungo e bactéria junto. E não é só tratar o ácaro, você tem que tratar o fungo e a bactéria também. Amarelamento puro e simples, vou falar em regra geral. Amarelamento de folhas puro e simples, que nem nas bandas, quando começa a amarelar, é falta de cálcio. E outra, você tem que entender, amarelou onde? A banda, quando amarela embaixo, é uma coisa, quando é amarela no meio, é outra. Então, Wanda, começou a amarelar no meio, é falta de cálcio. Então, as suas plantas podem estar com falta de nutriente. Como a gente está numa época muito chuvosa, pode ser excesso de umidade e falta de nutriente. Aí a planta começa a perder viço, perde o brilho. Pode ser isso? Pode. Pode ser excesso de luz? Também pode. E aí, de novo, eu falo, pode ser os 3 fatores? Pode. Muita luminosidade, calor, muita umidade, consequentemente, se tem muita chuva, poucos nutrientes. Por quê? Porque a água está lavando o tempo todo a sua planta, está retirando os nutrientes que a planta está tentando levar para dentro. Ok? Mais alguma coisa, meu amor? Não, foram todas as perguntas. Bom, pessoal, então o que eu tenho para dizer para vocês hoje é o seguinte. O que é bacana nas orquídeas? O bacana nas orquídeas é as duas plantas que eu tenho aqui na frente. Tá? Você veja, essa é uma planta que sofreu com o cimento, sofreu com o ácaro, com as cochonilhas, porém está uma planta linda. Olha, essa é uma planta bonita, ó, bem bonita, cultivada na chuva, pega a chuva direto, cultivada com Fortiriza, que é o adubo que a gente utiliza, que é um adubo orgânico, que faz muito bem para as plantas. Vocês estão vendo, ó, planta maravilhosa. Tem que ter um cuidadinho? Tem. Por quê? A danada da cochonilha não larga ela. O Benhalu Carraro vai dizer, porque ela mora numa região que está chovendo sem parar. Sim. E o verão não chega, né? Ela falou que mesmo lá, a marca de sombreamento dela é 80%, só que para repelir o calor, ela põe aluminete, baixa 6 graus. Aí, ó. Aluminete. Informação de amigo nosso. E que cultiva a Wanda no frio, hein? Essa cliente é uma cliente lá do sul. Bento Gonçalves. Bento Gonçalves. Região boa do Brasil, produz excelentes vinhos, minha gente. Lugar maravilhoso. E lá faz muito frio, porém faz calor também. Então ela está dizendo o seguinte, que lá o sombrite, 80% gera um calor durante a época de calor que as plantas não aguentam. Então ela tem que usar o aluminete para repelir o calor e baixar também a luminosidade. Então fica a dica.
ok? E ela está tendo dificuldade também. Você vê, lá no sul, ela está tendo dificuldade com o frio e tem dificuldade com o excesso de luminosidade. Mais alguma pergunta, meu amor? Por enquanto, só. Então, pessoal, tá aí. O que é bacana na orquídea? A orquídea é uma planta que ensina pra gente. Ela ensina ser resistente, resiliente, entendeu? Apesar das dificuldades, a planta está aqui, ó. Apesar de ter umas manchinhas, ter uns furinhos, ter uma cochonilhazinha, ela está viva, está bonita. Apesar dela ter umas manchinhas, certo? Apesar de ter um bulbo manchadinho aqui que você olha e fala, ai, deve estar com doença. Não é doença, ela está bonita, está florida e todo ano essa planta floresce. Fala que engraçado, aqui tem ácaro, lá não tem. O que muda? A Ju está comentando, né? Atrás de mim tem um painel que as plantas, aqui é recorrente o ácaro. A 5 metros de distância, do outro lado da casa, no cantinho da casa, na viradinha da casa, sabe aquele cantinho que é a viradinha? Toda casa tem isso, né? Lá não tem ácaro. Tem aqui, mas não tem lá. Por quê? Eu não sei. Então, vizinho, um do outro pertinho, na mesma casa, no mesmo lugar, no mesmo cultivo, mesma forma de cuidar. No lugar aparece ácaro, no outro aparece cochonilha. Vai entender? Aí, esse que é o aprendizado da vida no cultivo das orquídeas. A gente está sempre aprendendo. Espero que eu possa cada dia mais ensinar um pouquinho daquilo que eu aprendi de viver, tá, para vocês. Eu sempre digo o seguinte, que as plantas nos ensinam a ser mais coerente, mais amoroso, mais educado, porque elas nos dão sempre boas referências, tá? Que apesar das dificuldades que elas enfrentam, elas estão ali, ó. E quando a gente menos espera, elas oferecem uma linda flor para alegrar o nosso dia. Então, espero que vocês consigam utilizar o cultivo de orquídeas como benefício na vida de cada um de vocês, tá? Eu digo que isso aqui é alimento para a alma. Esse tempo que a gente passa com as plantas faz um bem monstruoso para a gente, traz alegria na alma da gente, traz conforto, traz uma coisa muito boa, tá? Então, espero que vocês consigam utilizar isso para benefício. E, pessoal, eu vou pedir uma coisa para vocês. Encarecidamente, não sofram por causa de uma pinta preta nas suas plantas. Tá? Não sofram com isso. Eu vejo às vezes pessoas desesperadas porque apareceu uma pinta preta na planta dela. Lembra que as pintas, elas aparecem, tá? Olha lá, as pintas aí. Eu tenho pinta no corpo inteirinho. Por quê? Faz parte da vida. São as marcas da vida, tá? Então deixa a plantinha ter pinta. Ela não vai estragar, não vai ficar feia por ter pinta. Tá bom? Pessoal, obrigado. Um abraço e que Deus abençoe todos vocês. Amém. Tchau, gente. Feliz domingo.